Certamente nós estamos diante de uma das mais belas páginas dos Evangelhos. E enquanto o padre Ângelo proclamava, eu me reportei há muitos anos atrás, quase 40 anos, quando eu, padre novo, estava num bairro na periferia de Santo Ângelo, celebrando, e uma catequista chamada Eva Terezinha dos Santos, depois de ouvir o Evangelho e a minha reflexão, disse assim: eu não concordo com Jesus. Ela tinha na família uma irmã que se chamava Maria, que morreu aqui em Veracruz alguns anos atrás. E era uma Maria meio destrambelhada, né? Mas a Eva Terezinha foi muito coerente e sincera, porque ela pensou assim: eu não concordo que a minha irmã, que faz e desfaz e apronta sempre, tenha os mesmos direitos que eu. Às vezes a gente pensa assim. Ocorre que Deus nos trata não de acordo com o que nós merecemos, mas de acordo com aquilo que nós necessitamos. E eu não concordaria com o Evangelho se eu me colocasse no lugar daquele irmão mais velho, que é o que Jesus critica. O mais velho tinha tudo, do bom e do melhor, mas não conseguia admitir, não entrava na cabeça dele, nessa história, que o irmão que estava na miséria, que estava comendo comida de porco. Pensem o que é isso para um judeu que acha que trata os porcos como os animais mais nojentos que existem, nem come carne de porco. E nessa história, esse irmão mais novo está na extrema miséria. E ele é incapaz de se sensibilizar e protesta diante do pai. Protesta, torce o nariz e não entra para a sala da festa. Jesus conta essa parábola porque ele estava sendo criticado fortemente. É assim que começa o Evangelho, dizendo assim: os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar, mas os fariseus e doutores da lei, que se achavam mais santos, mais corretos, mais perfeitos, mais justos, diziam assim: esse homem aí, Jesus, acolhe os pecadores e faz refeições com eles. E por isso Jesus conta essa história para nos mostrar a eles e a nós, que às vezes nos sentimos e nos colocamos como melhores que os outros. Conta essa história para dizer como Deus age, como é o coração de Deus, como é o coração de Jesus. Creio que é importante a gente se colocar no lugar certo. Pode ser que nós nos sintamos, às vezes, como esse filho mais novo, que vira o coxo onde comeu, por assim dizer, exige do pai aquilo que é dele. É como se ele matasse o pai, porque pedir a herança do pai antes do pai morrer é quase como dizer que o pai morreu. Ele pega a parte dele e parte e esbanja tudo. Mas há um momento que ele percebe, pelo menos inicialmente, que essa não é uma vida que vale a pena viver. Desse jeito não vale a pena viver. É claro que ele não se arrepende muito, né? Se nós prestamos atenção nessa história, o que esse filho mais novo, quando está na pior, o que ele diz? O que ele diz para si mesmo? Eu aqui, nessa miséria, nesse aperto, e lá na casa do meu pai, os empregados têm casa e comida.
eu vou voltar para lá, para pelo menos ter casa e comida. Não é um arrependimento muito profundo. Mas ele começa, esse é o início. Esse é o início. E aí vem a novidade que Jesus nos mostra. Este filho pensa consigo, é certo que eu perdi tudo, e eu nem filho de Deus eu sou mais. Eu não tenho mais direito a nada, mas que meu pai me trate como um empregado que ele possa despedir quando ele quiser. Mas Deus não trata ninguém como empregado, Ele é pai com coração de mãe. Para Ele ninguém é empregado, ninguém é pior. Todos somos filhos e filhas necessitados do abraço dEle. Deus não é contador que fica cobrando as nossas contas, nem é delegado da polícia que fica acusando os nossos crimes. Ele é pai, e por isso antes que o filho mais novo chegue em casa, ele sai correndo ao encontro dele, abraça e beija, e não deixa nem ele rezar o ato de contrição. Quando ele começa a dizer, eu pequei contra o céu e contra ti, o pai cala a boca dele e diz, meu filho, para, e chama os empregados para colocar calçado nos pés, vestes nele e anel no dedo. O anel no dedo restabelece ele como herdeiro, é o selo da família. Você é meu filho, você não é um Zé Ninguém, você é alguém que eu amo. A gente não sabe, na história, se o irmão mais velho entrou para a festa. Que fim nós daremos a essa história? Você entraria? Ou a gente resmungaria, pelo menos um tanto, como aquele irmão mais velho, dizendo, eu sim tenho direito diante de ti, meu pai, eu vivo trabalhando direitinho, nunca fiz um pecado na minha vida, nunca te desrespeitei em nada, e nunca ganhei uma galinha para fazer uma galinhada no meu aniversário. Ele se apresenta diante do pai como cheio de créditos. Eu fiz, eu mereço. Aquele aí não merece. Vejam que ele nem diz que é irmão dele. Ele diz, esse teu filho gastou tudo. Não diz esse meu irmão. Ele se recusa a considerar aquele irmão em dificuldade, se recusa a tratá-lo como irmão. E o pai fala com ele, meu filho, te falta alguma coisa? Tu tem tudo, não te falta nada. Agora a ele falta tudo. Você não acha justo que esse teu irmão, diz o pai, esse teu irmão seja acolhido de novo para a nossa fraternidade, para a nossa família? Tudo que é meu é teu, o mundo inteiro é teu. Para que ficar resmungando porque matamos um bezerro para fazer uma festa? Esse teu irmão estava morto, tu não se alegra que ele agora esteja vivendo? Não se diz se esse filho mais velho se converte e entra para abraçar o seu irmão. Talvez, nesse dia, o Senhor Jesus, contando essa parábola, nos convide a abrir a tenda, largar a tenda do nosso coração, para admitir que nós não somos tão bons como às vezes gostaríamos de ser. Nem os outros são tão ruins que mereçam sempre o pior. Deus me trata conforme aquilo que eu preciso e não conforme aquilo que eu mereço. No Salmo dizia assim, Deus não fica sempre repetindo as suas queixas contra nós. Ele não guarda eternamente a sua raiva. Ele não nos trata como exigem nossas faltas. Assim como, tanto quanto o céu está longe da terra, assim também Ele afasta para longe dele, não a nós, mas nossos pecados, para que Ele não veja mais. Porque, como dizia também o profeta Miqueias,
o que Deus ama é a misericórdia. É isso que Deus ama. Não é propriamente uma série de jejuns ou de penitências. Isso tudo tem valor na medida em que alarga o nosso coração para que seja misericordioso e compassivo, como desse pai na parábola. Mas o que Deus ama mesmo é misericórdia, que a gente tenha um coração semelhante ao de Jesus, que a gente possa acolher na nossa vida de igual modo aqueles que nós julgamos que são bons e aqueles que não são tão bons. Fiquemos com essa parábola, e vocês que estarão aqui nesses dias, recordem, tenham presente diante dos olhos e do coração essa pequena história muito bonita e muito exigente que Jesus nos conta. E eu quero também falar brevemente, como foi me pedido, sobre